Vou apresentar a experiência vivida com a turma de crianças entre 9 e 10 anos do curso fundamental. Em 2022, o tema de nosso projeto institucional era Conviver, uma grande oportunidade. Nesse cenário, é importante destacar que no 4º ano do ensino fundamental, um dos capítulos do livro de História aborda a vinda dos africanos ao Brasil na condição de escravos. Diante desse contexto e visando a aplicação da metodologia de projetos aliada à pedagogia logosófica, estabeleci como objetivo trabalhar com a turma sobre a diversidade cultural africana e afro-brasileira, em razão da importância de se mostrar a participação do negro na construção da história e cultura brasileiras. Além disso, pretendia que as crianças aprendessem sobre o cultivo do respeito entre os povos e a responsabilidade que nos cabe na criação de um mundo melhor. O ato de ensinar é para a logosofia um dos mais transcendentes que pode o homem realizar. Consubstancia-se no ato de transmitir o que realmente se sabe, o que foi aprendido com o estudo e a experiência, sempre na posição generosa de, em seguida, ajudar os demais a adquirir o mesmo saber. Para dar início a esse trabalho e contextualizar os temas de pesquisa com conteúdo do livro didático, propus aos alunos a realização de um projeto sobre os países africanos que foram colonizados pelos portugueses. No entanto, movidas pela curiosidade, além de Angola, Cabo Verde e Moçambique, as crianças manifestaram interesse em pesquisar sobre o Egito, Madagascar e Quênia. À medida em que as pesquisas eram apresentadas, novos conhecimentos surgiam e o interesse das crianças aumentava. Para ampliar a pesquisa sobre o Quênia, apresentei para as crianças uma TED Talk sobre um jovem queniano que inventou um sistema de iluminação movido à energia solar que ajuda a manter os felinos selvagens distante dos currais. Durante essa atividade, chamou a atenção o silêncio que se formou. Ao percorrer pela sala, foi possível observar fisionomias atentas e emocionadas. Ao final da atividade, pedi às crianças que relatassem o que haviam experimentado. Aqui eu trago a fala de 3 crianças. Achei a ideia do Richard muito boa, pois ajudou a comunidade inteira a combater os ataques de leões aos currais sem matá-los. No final, fiquei pensando como ele é generoso, ajudando a família, a tribo e os vizinhos. A parte que mais me emocionou no vídeo foi quando ele disse: às vezes eu vejo um avião e penso que um dia eu vou estar em um desses. E estive. O conhecimento logosófico desperta e ativa as faculdades do sistema sensível mediante o processo de evolução consciente. As crianças identificaram em Richard a possibilidade de criar um mundo melhor a partir de si mesmos. Na fase final do projeto, convidei minha filha para relatar a experiência vivida durante a viagem para a cidade do Cabo. Na ocasião, ela atuou como voluntária em um hospital da Cruz Vermelha. Ao contar sobre a experiência vivida naquela cidade, ela destacou 2 lugares que chamaram sua atenção: Cape of Good Hope e District 6 Museum. As crianças ficaram encantadas com as imagens do local onde Bartolomeu Dias atracou durante a viagem para as Índias. Ao se deparar com a foto, uma das crianças levantou-se da carteira e disse: professora, isso está no nosso livro de história e a Isabela esteve lá. Em um segundo momento, Isabela nos contou que visitou o District 6 Museum, por ser um símbolo dos vários danos sofridos pela população africana durante o apartheid. O regime político de segregação racial vivido na África despertou a indignação dos alunos,
que por muitas vezes o consideraram como injusto. Sobre esse regime, uma das alunas fez o seguinte registro: na época do apartheid, quando a população foi dividida, negros tiveram que sair de suas casas e não podiam ir a lugares frequentados por brancos. Um bairro foi destruído e os destroços ficaram guardados em um local que virou museu. A logosofia veio para humanizar o homem, para dar a ele uma nova e ampla visão de sua existência e colocá-lo no caminho das grandes realizações. Mas para isso é preciso criar muitas defesas internas, chegar a ser valente diante de todas as circunstâncias adversas e a saber que a luta é lei da vida, devendo ser enfrentada 1.000 vezes, não com insegurança, mas com plena consciência de que é inevitável. Após o apartheid, as casas do bairro Bocape foram pintadas com cores bem vibrantes para representar e homenagear a diversidade do país. A culminação desse projeto ocorreu na Mostra de Conhecimentos, realizada em novembro daquele ano. As crianças participaram ativamente de todas as etapas. Compartilho, portanto, uma parte do que eles fizeram. Havia uma oficina de bonecas Abayomi que, segundo a lenda, para acalentar as crianças durante as viagens nos navios negreiros, as mães rasgavam parte de suas saias e criavam bonecas feitas de tranças ou nós. Em outro estande, havia uma pequena savana para representar os Big Five, cuja expressão se refere aos 5 mamíferos mais difíceis de serem caçados pelo homem. São eles o elefante, leão, leopardo, rinoceronte e búfalo. Para representar a culinária afro-brasileira, montamos uma linda mesa com vários alimentos típicos. Dentre eles havia fubá, quiabo, jiló, pimenta, banana e cocada. Durante o desenvolvimento do projeto, em uma aula de língua portuguesa, foi realizada a leitura compartilhada de um rap. Naquela oportunidade, uma das alunas disse: professora, que tal fazermos um rap sobre a África? Com muito entusiasmo e alegria, um grupo de 5 alunas criou a letra e a atividade foi apresentada em nossa mostra. Então vamos lá, 6 países eu vou te apresentar. Vamos começar do Madagascar. Aprendemos sobre o baobá, uma árvore milenar. Angola é um país que se reconstruiu logo após a Guerra Civil. Em Cabo Verde tem um vulcão que não queima a população, pois não entra em erupção. Em Moçambique tem uma brincadeira que tira todo mundo da cadeira. Quem é um país com muita alegria, cheio de mentores com muita sabedoria. No Egito tem muitas pirâmides e também muitos nômades. Essa é a África, então vamos lá. 6 países eu vou te apresentar. Segundo a competência 1 da BNCC, é importante valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo para entender e colaborar com a construção de uma sociedade mais justa. Naquele semestre, posso afirmar que foram vividos momentos únicos de aprendizado com real sentido para a vida de todos. Pais, alunos, professores e toda a comunidade escolar. Como resultado desse trabalho, as crianças demonstraram perceber que o mundo pode ser transformado com o cultivo de sentimentos nobres como a amizade, a bondade, o afeto e o respeito ao semelhante. Segundo a logosofia, é pelo sinal da amizade que se unem os homens, os povos e as raças.
e é sob seus auspícios que há de haver paz na terra. Diante de toda a experiência vivida com as crianças, compreendo que o Projeto África cumpriu com o propósito da pedagogia logosófica de auxiliar os alunos no processo de conhecimento de si mesmo e na formação da consciência individual, possibilitando o cultivo de valores nobres e percebidos pelos próprios alunos como tão relevantes na formação de um mundo melhor.